Edita se sentando. Estamos gravando. Olá, ouvintes da prestigiada Catedral FM 106,7. Aqui o Elmair Neto, juntamente ao Alberto Galo e Alberto Bloar, na estreia do programa Conexão com Valores da DCE Rio, Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa. A partir de agora, sempre aos sábados, às 17 horas, aqui agradecendo ao apoio do nosso arcebispo metropolitano Dom Arani, ao Padre Omar, Fátima Lima, Carlos Moioli, Deniele Fonseca, e hoje aqui recebendo o bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Dom Antônio Luiz Capelã Ferreira, que anima a nossa associação. Seja bem-vindo, Dom Capelã, e conta pra gente como foi essa sua vivência lá em Umuarama, a vocação, o chamado, os valores de família que o trazem até hoje nessa ação pastoral junto aqui à nossa arquidiocese. É uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço profundamente o convite de participar desse primeiro programa da série em que será oferecida pela nossa Rádio Catedral aos nossos ouvintes agora semanalmente. Uma grande alegria realmente. Eu saúdo os dois Albertos e o Elmair. Se é que nome próprio pode ser conjugado em plural, né? Pode ser declinado no plural, são os Albertos aqui. Saúdo também os nossos ouvintes, e já me ouvem de vez em quando com algumas outras iniciativas. E como eu sou o bispo referencial da DCE, aqui no Rio de Janeiro, me honra muito estar com vocês e com os nossos ouvintes sobre esse tema. Bem, eu venho de uma família católica praticante, e a fé católica era vivida com normalidade, sem alardes, num ambiente todo ele cristão, a maioria católico, alguns protestantes, de boa convivência, e assim, se respirava a fé. Semanalmente tinha uma reunião de grupo bíblico, que meu pai era animador, desde pequenininho eu participei, praticamente fui alfabetizado com a Bíblia, porque com 4 anos de idade, meu pai foi me ensinando as letras numa Bíblia, uma edição antiga das edições paulinas, tipo papel jornal, uma bibliona grossa e levinha. Então tinha toda quarta-feira tinha essa reunião à noite, e todos os domingos tinha uma celebração, às vezes uma celebração da palavra, às vezes a Santa Missa, 2 vezes por mês, mais ou menos, a Santa Missa. E depois da celebração, que em geral era à tarde, a gente ficava convivendo com os amigos, brincando em volta da igreja, no salãozinho da comunidade. E, enfim, era uma vida que girava assim em torno da fé. Muito jovenzinho eu fui para o seminário, com 13 anos. Faltavam uns dias para completar 13 anos, eu fui para o seminário dos irmãos maristas, pensando que os maristas eram padres, e eram irmãos. Tem padres maristas também, mas... Enfim, e continuei a minha vida de descobrir a vocação sacerdotal assim nesse ambiente católico sereno. A gente tem a DCE, que são empresários católicos e cristãos, né? Homens de boa vontade que estão no mercado, fazem negócios, desenvolvem suas atividades comerciais. E a gente tem essa vocação de ser fiel à igreja, de ser fiel aos princípios da igreja. Então eu queria, assim, a gente sabe que o Paraná é um estado de muita pujança, assim, são muitos migrantes, muita gente portuguesa também de origens, nativos. Então, assim, é um estado que ele tem assim, esse caráter de desenvolver, né? Então, como que você vê essa posição dos valores da igreja, dos valores da doutrina social, mas aplicados à vida do comércio, à vida dos empreendedores? A doutrina social da igreja é um aspecto muito importante da vida da igreja mesmo, porque nos documentos que a gente chama de doutrina social, a igreja progressivamente vai amadurecendo, vai aprofundando temas que fazem parte do cotidiano da nossa vida. Então é por meio da doutrina social da igreja que a gente percebe como é que o evangelho pode ser fermento nos vários aspectos da vida humana. Enquanto a gente está no aspecto litúrgico, no aspecto espiritual, que é o coração mesmo da nossa fé, a gente está no núcleo. Mas não se vive só do núcleo, é no momento em que isso se expande e que isso se torna sal, que isso se torna luz, é aí que a gente experimenta a força do Evangelho. Então eu diria que por meio da doutrina social, os administradores de empresa, os gestores, as pessoas que atuam
no âmbito da economia, é um dos âmbitos da doutrina social da igreja, tem a oportunidade de colocar a totalidade da fé, os vários aspectos da fé naquele ambiente. Não é um setor da fé, não é um pedaço da fé. É a fé inteira, vivida e formatada, digamos assim, numa linguagem mais de mídia, formatada para esse ambiente, mas é a totalidade da fé. Tem um poema do Fernando Pessoa, já que o senhor falou de portugueses, é um poema do Fernando Pessoa que me parece que serve como analogia, como comparação para isso. Eu acho que eu não lembro inteiro, mas a parte que eu me lembro diz assim: para ser grande, ser inteiro, põe quanto és no mínimo que fazes, assim a lua inteira em cada lago, a lua inteira brilha porque alta vive. Então, a lua inteira brilha em cada lago, a fé cristã inteira brilha em cada aspecto da vida, e o aspecto administrativo e econômico é fundamental. Basta a gente ver a importância que a economia tem na sociedade. Qualquer variação na balança comercial, qualquer subida de inflação, qualquer decréscimo econômico, o quanto isso afeta a sociedade e, sobretudo, os mais pobres. Quando há uma variação na economia, quem não tem gordura econômica para queimar, sofre de imediato. E todo mundo sabe que a igreja tem um olhar prioritário para quem está no sofrimento, todo tipo de sofrimento. A pobreza é um deles. Então, promover o desenvolvimento econômico, promover o desenvolvimento nesse setor é prestar um serviço à humanidade. Dom Capelã, é uma honra para a gente estar recebendo o senhor aqui no primeiro programa do Conexão com Valores, e um assunto que circula e que muitos falam existe compatibilidade, é possível conviver a vida na fé com o empresariado? Como é que o senhor enxerga isso? Como é que é uma visão nesse sentido? Porque muita gente acha que são duas coisas diferentes, né? São dois caminhos diferentes, separados, e não é. Não quero complicar muito a reflexão, sou professor por longos anos, desde os meus 22 anos eu sou professor, e professor tem mania de ficar entrando em muito detalhe, né? Mas o mundo moderno, desde ali começo da modernidade, século XVI, por ali, os vários setores da vida humana começaram a ficar independentes um do outro. Então a gente tem, por exemplo, com Maquiavel, a proposta da política sem ética. Os valores morais emperram. Então ele propõe para o príncipe, apresenta um programa para o príncipe, para quem quer chegar ao governo e governar, a capacidade de fazer o que tem que ser feito sem fazer a reflexão ética dos valores. E se a gente for olhar, vai para os vários campos isso daí. Então também a ciência econômica transmutou palavras da nossa tradição cristã. Quando a gente fala valor no âmbito econômico, tem um sentido. Quando a gente está falando dentro da igreja, valor tem outro sentido. Então há uma mutação, uma modificação no sentido das palavras. Bem, nós, como igreja, não vemos as coisas separadas, porque na igreja, na doutrina social, o elemento fundamental é a dignidade da pessoa humana. E na dignidade da pessoa humana, todos esses setores da vida estão juntos. A pessoa não tem gavetas. É isso mesmo. Então, ou nós acreditamos que o Evangelho é graça de Deus, é força de Deus para a vida humana na sua totalidade, e aí está envolvido também a economia, a administração, nos vários âmbitos, ou a gente está mutilando o Evangelho. Então, não só acho que é compatível, mas se a gente criar incompatibilidade, a gente mutila o Evangelho, mutila a vida de fé. É isso mesmo, aquela velha história, não, vou separar o profissional do pessoal. Não existe isso, não, é uma pessoa só. É. Né? Então, na medida em que eu, administrando uma empresa, um projeto, eu faço essa separação aí, a minha fé é uma coisa, a minha administração aqui é outra, eu estou bloqueando a atuação de Deus, da graça de Deus, num âmbito importante, que não é só da minha vida, mas do que atinge a vida de tanta gente está ali, pessoas. né, dependendo daquilo. Né? Exato. Então, Capelã, o nosso programa ele é calcado em cima de valores, os valores de vida, essas noções que a gente tem desde o berço da família e que a gente vai aprimorando na nossa caminhada empresarial. No seu olhar, quais as características de um dirigente de empresa que seja cristão? Significa apenas rezar no trabalho ou isso alcança algo mais? É bastante mais que isso.
A gente poderia simplesmente fazer uma oração no trabalho, acabou o momento da oração, vamos para a vida real e na vida real vale tudo. Então o rezar no ambiente de trabalho é um elemento e às vezes até ele pode não estar presente. Pode ter um dia em que a gente não consiga fazer isso, que numa atividade em que não dá para encaixar uma parada para a oração, e não quer dizer que aquela ação não foi abençoada, não foi consagrada, não foi santificada pela nossa intenção de dirigir as coisas criadas para Deus, que é o Criador. O que importa mais fundamentalmente é exatamente isso, é essa intenção séria e comprometida de dirigir segundo Deus tudo aquilo que fazemos. A oração é um auxílio para isso, apenas. Muito bem. A gente está começando com esse programa, Conexão com Valores. Esse programa, ele é um grupo da ADCE, Dirigentes Cristãos de Empresa, empresários católicos e homens de boa vontade, e esse é o programa número 1. A gente queria convidar o ouvinte para buscar nas redes sociais, no Instagram, @ADCERio. Tem muitas informações sobre as nossas reuniões, sobre as missas, os nossos retiros, os nossos momentos de encontro. Mas nesse programa de rádio número 1, a gente queria pedir a sua bênção para que esse programa, o Espírito Santo, leve a mensagem a cada pessoa que precisa ouvir e se motive a nos procurar. Queremos fazer um grupo forte aqui no Rio de Janeiro, para que a gente coloque na prática, nas empresas, nos negócios, no ambiente de trabalho, a presença de Jesus e a presença de valores, que a gente possa construir uma sociedade de mais confiança, de mais participação, ajudar quem precisa, né? Solidariedade. Então a gente queria pedir a sua palavra final e a sua bênção. Ok. Antes, posso fazer uma perguntinha? Claro. Então, Capelã, falando em redes sociais, a gente observa assim, a grande aproximação que o senhor permite da juventude carioca. Todas as paróquias que o senhor passa, os jovens estão lá sempre juntos, efusivos, animados. E tem muita gente que fala que o senhor parece com o Carol Voltila, nosso querido Papa São João Paulo II, que é o patrono da juventude. Muita gente brinca com o senhor em relação a essa semelhança? Desde a primeira foto que publicaram, uma casula verde, minha primeira missa como bispo, já começaram esses comentários. Bem, os primeiros comentários eu pensava, é uma opinião daquela pessoa, mas tanta gente fala que eu acabei acreditando. E aí nas minhas orações eu me dirijo a São João Paulo II dizendo, olha, mais do que ter a cara parecida com a sua, eu quero ter o coração parecido com o seu. É o que eu peço para ele. Bem, agora fazendo a finalização que me foi pedida, antes eu gostaria de dizer assim, muito brevemente, às vezes quando a igreja fala da opção preferencial pelos pobres, as pessoas pensam que é uma questão de classe social e de que a igreja é contra o desenvolvimento ou contra os ricos. Ainda há gente que pensa assim por causa de determinados discursos que foram e são feitos em alguns ambientes. A opção preferencial da igreja pelos pobres é a da mãe, que tendo muitos filhos, se preocupa prioritariamente com aqueles que mais precisam da atenção dela naquele momento. Então a nossa opção preferencial é pelos pobres e pelos jovens. Mas a nossa opção preferencial pelos pobres implica querer o desenvolvimento econômico, porque as coisas se tornam melhores para os que estão na miséria quando todo mundo se desenvolve e eles também podem participar desse desenvolvimento. Então é como uma espécie de termômetro. Às vezes tem páginas do Evangelho que a gente tem que fazer a pregação, a homilia, em que Nosso Senhor fala duramente contra a riqueza, por exemplo. E eu sempre fiz questão de esclarecer o seguinte, a riqueza ela pode ser fonte de bênção e fonte de maldição. Para que seja fonte de bênção, tem duas condições. Ela tem que ter sido adquirida de modo ético e tem que ser administrada de modo solidário. Feito isso, a riqueza é bênção. A riqueza é bênção para quem a conseguiu e é fonte de bênção para outras pessoas também. Agora, se é uma riqueza adquirida de modo ilícito, não ético, ou administrada de modo egoísta, sem solidariedade, não é fonte de bênçãos. Então nós queremos sim, como igreja, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento integral e sabemos que isso redunda no bem de todos. E é com essa intenção que nesse momento então eu suplico a bênção de Deus para vocês que dirigem o programa, para que trabalham na coordenação da DCE Rio e também para todos os que nos estão ouvindo.
que a nossa conexão com os valores nos leve a atuar no âmbito econômico, administrativo, de modo a produzir o bem no mundo. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pelo convite. Nós agradecemos a sua presença conosco, Dom Catelan, é um motivo de bênção. E aos nossos ouvintes da prestigiada Rádio Catedral, aos sábados, sempre às 17 horas, Conexão com Valores. Divulguem junto aos seus amigos que sejam empresários e empreendedores. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. A gente nem sente. É verdade. Passa tão rápido. Olha, Dom Capelão.